Começo sim. Pai querido, Pai amado, estamos em tua presença, Pai, nessa noite. Primeiramente, agradecer a Ti, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Estamos juntos, Senhor, através desse aplicativo, para podermos estudar mais de Ti, da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Pai querido, abençoe, Senhor, cada um que está aqui e aqueles que ainda não entraram, que o Senhor esteja abençoando para que possam estar participando dessa aula, Senhor. Também te pedimos pela vida da Sônia, Pai, que o Senhor esteja cuidando dela, dando sabedoria a ela que está nos ensinando, Pai, durante esse curso, todo, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor. Pai querido, abençoe, Senhor, as nossas vidas, nos fortaleça cada vez mais, Senhor, no Teu amor, na Tua graça, na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, a última aula que nós tivemos foi a última aula da união de propósito. Então, nós aprendemos que o propósito que Deus tem para a nossa vida é que nós sejamos parecidos com Jesus, grava bem, parecido com Jesus, daí nós estudamos as qualidades do caráter de Cristo, porque para a gente ser igual a Jesus, temos que aprender como ele era. Então, a gente foi lá nas bem-aventuranças e aprendemos as 8 qualidades do caráter de Cristo. Então, essa foi a primeira aula da união de propósito. Depois, a gente aprendeu a segunda aula, que é sobre o amor. É um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, é que a gente possa amar uns aos outros e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Se a gente fizer isso, a gente está cumprindo, a Bíblia fala, está cumprindo todos os mandamentos, né? Porque o amor é a marca registrada de um seguidor de Jesus. Se você quer ser um seguidor de Cristo, então você tem que amar. Não amar só os nossos irmãos, as pessoas que são amáveis para nós, mas amar até, a Bíblia fala que Jesus ensina a gente a amar até aqueles que nos perseguem. Então, foi a aula que eu falei sobre as linguagens de amor. Eu queria perguntar para vocês se vocês tentaram executar alguma coisa dessa. Quem aí tentou amar alguém seguindo a linguagem de amor ou tentou descobrir a linguagem de amor de alguém? Alguém tentou isso em casa? Tentou, Cássia? Ô, irmã, Ah, quando estava na aula já, eu já ah, fui, eu já fui percebendo já de quem que é de quem aqui em casa. é? Olha, essa linguagem de amor é da Noemi, aí depois da Kaline, esse é do Ricardo, esse é do Thomas. Eu sabia de todo mundo. Ai, que legal, tá É vendo? muito Então, legal. agora você pode trabalhar isso aí, né? Irmão É, Aurelino, o senhor tentou descobrir a linguagem de amor aí de alguém? Ainda não. Bom, vamos colocar o amor em prática. Tenta Tá. descobrir como que o pessoal de casa aí se sente amado. Às vezes, lavar uma louça aí, fazer um serviço para agradar alguém, né? Mas é isso, tem que descobrir o jeito que a pessoa se sente amada. Geralmente, é a forma que a gente ama, que a gente tem de demonstrar o amor, é a nossa linguagem de amor. Mas às vezes a gente quer aplicar a nossa linguagem de amor para as pessoas e elas não vão se sentir amadas. Então, e a gente tem que falar também da forma que a gente se sente amado, para que as pessoas acertem, né? Ninguém é obrigado a adivinhar. A gente observa, mas às vezes não adivinha. A Sol, tentou Sim, lá? Sol? sim, na aula já fui percebendo também aqui dos meus filhos que cada um, mais ou menos, que cada um gosta. É legal, não é? Então, aí eu vou ver se eu consigo o PDF para vocês do livro As 5 Linguagens do Amor, porque é muito bom para você, para ensinar na igreja, para você viver mesmo a sua vida em família, em igreja, em discipulado, para vocês entenderem como as pessoas sentem com relação ao amor. E até para quem está na liderança, como a Cássia, as 5 linguagens do amor é muito bom para ensinar casais também.
Mas não tem só 5 linguagens do amor falando de casamento, não. Tem as 5 linguagens do amor de Deus, que é muito legal esse livro. Eu vou tentar achar e pôr lá para vocês em PDF, para vocês ler assim, para vocês aprender mais. É muito bom mesmo, como nós podemos amar a Deus nessas 5 linguagens, tá? E hoje nós vamos partir para o final, né, do nosso curso de Um com Deus. E nós estamos na primeira aula da união de corpo, tá? Hoje nós vamos aprender, nós aprendemos a união de espírito, união de pensamento, união de propósito, união de corpo, que vai começar hoje. Na união de espírito, trata-se da entrada do Espírito Santo em nós, quando pela fé nós aceitamos a Cristo como Salvador. A união de pensamento é quando você começa a conhecer os pensamentos de Deus pela leitura da palavra dele, pela consciência da presença dele na sua vida e pela oração. A gente fez essas 3 lições. Então, há uma mudança, uma transformação na nossa mente para que a gente possa pensar como Cristo. Porque, naturalmente, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas, trabalhando nesse processo, nós vamos começar a modificar o nosso pensamento, pensar como Deus pensa. Aí, na terceira unidade do livro, nós aprendemos a união de propósito, que é descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quais são eles? Ser parecido com Jesus, aprendemos as 8 qualidades do caráter de Cristo, e falamos sobre o amor, que Deus tem esse propósito, que a gente ame, porque é a única forma de Deus ser conhecido nessa terra. Ninguém jamais viu Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, Deus vai ser manifestado através de nós, da forma que nós vamos aprender hoje, né? Porque o corpo é a parte visível de nós, e é através do nosso corpo que nós vamos manifestar. As pessoas vê, eles não olham para a gente, eles não vê o espírito nosso, eles não vê o espírito. É claro que eles percebem nossas emoções, nossas atitudes, isso tudo faz parte da nossa alma, do nosso ser, do nosso eu, né? Boa noite, Aline. Então, tá. Mas a forma que nós somos mais vistos e manifesta a Deus na nossa vida é pelo corpo, pela união quando nós unimos o nosso corpo, que é a parte visível de nós, ao corpo de Cristo aqui, que é a igreja, tá? Aline, Deus abençoe, Aline, boa noite. Não tem problema, a gente entende. E você tem suas correrias também. Mas nós vamos começar a aula agora, Aline. Você chegou em tempo, tá? Então, hoje vamos falar de união de corpo. O templo de Deus na Terra. Qual que é o templo de Deus na Terra? Às vezes a gente pensa, né? A gente fala muito sobre a igreja, logo remete a gente àquele prédio que a gente se reúne, né, algumas vezes durante a semana para adorar a Deus juntos. Mas, na verdade, o templo que Deus habita não é um templo feito por homem. É um templo que ele mesmo construiu, que é o nosso corpo. Então, Deus habita cada crente, cada pessoa que creu nele como Salvador. Então, Deus habita em nós. E nós somos o templo de Deus aqui na terra. O nosso corpo, quando a gente aceita Cristo, nosso corpo é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, essa imagem aqui, né? Mostrando várias pessoas de todas as nações, todos aqueles que crêem em Jesus como Salvador, têm o Espírito Santo nele, e ele é habitado por Deus e se torna o templo de Deus. Porque ele mesmo disse que ele não ia habitar em templo feito por mão de homem, mas ele ia habitar no templo que ele mesmo construiu, que é o nosso corpo, tá? Pode passar, Dani. Quando Deus perdoa uma pessoa na sua família,
Quando Deus perdoa e recebe uma pessoa na sua família para amá-la, ele não se preocupa somente com o espírito e a alma. É interessante isso, né? Ele não se preocupa com isso. Deus quer a gente por um todo, por um todo. Ele quer a pessoa toda, o espírito, a alma e o corpo. Eu já expliquei isso lá na primeira aula, que nós fomos criados corpo, alma e espírito. O nosso espírito foi quando Deus, ele colocou o espírito dele em nós, que nós passamos a ser vivente, foi uma porção de Deus dele em nós. Tanto que o espírito, ele não vai morrer nunca, ele vai viver para sempre, ou no céu, ou vai sofrer para sempre, eternamente. Agora, a alma é o campo da nossa vida onde estão os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, onde a gente toma nossas decisões, é o nosso eu interior, tá? Então, e o corpo é essa parte visível de nós. Então, quando uma pessoa morre, significa que o espírito e a alma dela se afastou do corpo. E você pode ver como que isso é uma verdade de Deus, porque quando isso acontece, o corpo perde a vida, né? E se deixar ele ali, ele vai entrar em processo de decomposição e acabou, né? Mas a alma e o espírito do ser humano jamais vai se desfazer, vai viver para todo sempre. Então, aqui, Deus quer que a gente, por um todo, Ele não quer que a gente ame. Tem pessoas, vou citar um exemplo para ver se vocês entendem essa união de corpo. Como que Deus quer a gente por inteiro? Tem pessoas que dizem assim, olha, não, eu tenho minha comunhão com Deus, eu sou assim com Deus, ó, eu faço as minhas orações, né, quando eu posso eu vou na igreja, mas olha, eu não consigo parar de beber a minha cachaçinha, eu fumo também um pouco, eu gosto de balada, eu gosto disso daí. Então, mas isso aí não atrapalha nada minha alma, meu espírito, porque isso são de Deus mesmo, eu e Deus, olha. Então a pessoa se engana, eu já vi isso aí agora há pouco tempo, né, com a morte dessa artista, há poucos dias, que eu já vi entrevista dela falando que Deus nunca se afastou dela, que ela nunca se afastou de Deus. Na verdade, Deus, ele nunca nos abandona, mas nós podemos abandonar Deus. E como a gente começa? A gente começa abandonando Deus espiritualmente, né, pelas nossas atitudes na nossa alma, e daqui a pouco o nosso corpo também está longe de Deus. E está fazendo todo tipo de coisa errada, bebendo, fumando, se prostituindo, e quer dizer que está perto de Deus. Então, quer dizer, falar, todo mundo pode falar, mas não há uma união perfeita quando uma área da sua vida está desconectada de Deus. Porque nós não somos só corpo, nós não somos só alma e nós não somos só espírito, tá? Por isso, aqui em Marcos 12:30, Deus disse assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Então, aqui está falando para a gente amar a Deus de todo o nosso coração, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? De todo o nosso entendimento, com a nossa mente e com a nossa força. Onde que está a nossa força? Está no nosso corpo. Então, nós podemos amar a Deus adorando Ele, como a gente aprendeu, adorando Ele na beleza da santidade dEle, cantando hino, glorificando Ele com palavras, com adoração, com a oração, com a leitura da palavra, obedecendo a Ele, transformando a nossa vida conforme Ele quer. Mas nós podemos amar a Deus com a nossa força, usando o nosso corpo. De que jeito? É o nosso corpo que vai tornar Deus visível ao mundo. Porque quando você sai da sua casa,
e vai visitar alguém que está doente, falar de Jesus, fazer uma oração para ela, naquele momento, você usou o seu corpo para poder glorificar a Deus, para a glória de Deus. Quando você pega o seu corpinho e vai lá para a igreja, né? Porque agora ficou tão cômodo esse negócio de live que as pessoas não querem mais voltar para a igreja. Então, eu penso assim, que Deus, ele não chamou a gente para assistir. Vamos fazer de conta que servir a Deus fosse uma partida de futebol. Deus não quer a gente lá na arquibancada assistindo. Ele quer a gente em campo, jogando, né, lutando as nossas batalhas, junto com Ele, em comunhão com os nossos irmãos. É claro que quando tem uma impossibilidade, igual a gente está tendo agora, eu não posso estar aí onde vocês... Aqui tem 3 cidades representadas. Então, eu não posso estar aí, então Deus providenciou essa ferramenta que a gente pode nos unir aqui na palavra de Deus. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar na nossa igreja, adorando a Deus junto com os irmãos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, isso aí é união total. Quando você deixa Deus usar todas as áreas da sua vida. Esse aqui, a Bíblia fala que é o primeiro mandamento, quando a gente ama a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, tá? Então, vamos ver como que a gente pode ser um com o nosso corpo em Deus. Pode passar, Dani. Jesus quer estar conosco fisicamente. Olha só, se isso não fosse importante para Deus, ele não teria dito isso aqui, olha. Os apóstolos estavam todos tristes porque estavam se aproximando a chegada, a hora dele entregar a vida dele na cruz. E aí ele diz assim, ó, lá no João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas vós já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tá vendo? Então, Deus, ele quer estar fisicamente conosco. Quando, aqui está dizendo, nesse último versículo aqui, diz assim, olha, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, quer dizer, quem ama Deus vai entender que a palavra dele está dizendo, crê em Jesus para que ele possa pagar todos os seus pecados e que você possa ter o selo do Espírito Santo aí no seu coração, para que um dia você tenha escrito o seu nome no livro da vida para viver comigo para sempre. Você pode ver que toda a mobilização de Jesus em vir aqui na terra, em pagar o nosso pecado, não foi só apenas para nos livrar do inferno, mas foi para nos levar para Ele mesmo, para que aonde Ele estiver, a gente esteja também, porque Ele quer essa união total, Ele quer habitar em nós. Enquanto a gente está aqui, Ele quer habitar em nós, né? Durante a nossa estada aqui nessa terra, aquele que crê em Jesus é habitado por Ele. Né? O meu Pai o amará. Se alguém ama Jesus, o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jesus já mora na gente. Mas ele disse para os apóstolos, não fica triste que eu vou preparar lugar e depois eu vou buscar vocês. Quando ele disse isso, ele poderia salvar a gente, habitar no nosso coração e deixar a gente aqui nessa velha terra para sempre. Mas não é esse o projeto de Deus para nós. Ele quer um dia voltar aqui, como a gente estudou lá em escatologia. Ele quer transformar esse corpo, que hoje é um corpo abatido, né, por causa do pecado, que adoece, que morre,
mas ele quer transformar o nosso corpo num corpo igual ao dele, glorificado, que vai ter uma eternidade, não vai morrer mais. E ele está lá preparando um lugar, porque ele quer que a gente mora junto com ele. Então vai ser união total, onde as pessoas que já morreram, eles vêm e com os seus alma e espírito que estão lá no céu, eles retomam o corpo e sobe corpo, alma e espírito para viver lá no céu para sempre com Deus. É tão assim imensurável essa situação que a gente não consegue nem imaginar, mas nós podemos crer, pela fé a gente entender como Deus é incrível e como Ele quer uma união total com a gente. Espírito, quando Ele nos vivifica pela fé em Cristo, Ele coloca o Espírito Santo em nós, Ele quer união porque Ele quer viver uma comunhão com a gente aqui, enquanto a gente está aqui, pensando igual ele, tendo os mesmos propósitos com ele, e de corpo ele quer, porque ele habita em nós, e um dia ele quer levar a gente para viver aonde ele estiver. Por isso ele vai dar um corpo como o corpo dele para nós, tá? Pode passar, Dani. Jesus se comprometeu corporalmente conosco para sempre. Esse aqui, eu falo que é uma das coisas mais lindas que eu acho. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas estando aqui nessa terra, a Bíblia fala que ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. Aqui ele não estava na posição de Deus, ele estava na posição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse trecho que eu quero que vocês gravem aí, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O interessante aqui é o fato de Deus, aqui fala que Deus se comprometeu corporalmente conosco. Por quê? Porque ele já existia em forma de Deus. Jesus sempre existiu de eternidade em eternidade. Isso aí é inexplicável, igual diz aquela música, ninguém explica Deus. Por quê? Porque ninguém fez Deus, ninguém criou Deus, e Jesus é Deus. Então, o que ele fez? Para ele poder salvar pessoas, o ser humano que ele criou, ele teve que se tornar um ser humano, como nós, ter um corpo, uma alma e um espírito, e descer aqui e substituir nós lá na cruz. A cruz que era para nós, ele sofreu a nossa cruz, tá? Então, nesse caso aqui, quando Jesus morreu, padeceu, pagou o nosso pecado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele ressuscitou com um corpo glorificado. Ele já não era mais somente o Deus Pai e Espírito que está lá no céu, né, em forma de espírito. Né? Deus, a Bíblia fala que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Então, a gente sabe que Deus é espírito, por isso que ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus, as pessoas puderam tocar. Tem um versículo que fala, acho que é João, ou 1 João, 2, alguma das cartas de João, que fala que aquilo que pudemos tocar do verbo, que eles puderam tocar do verbo divino, que era Jesus, eles puderam tocar em Jesus, homem. Por quê? Porque ele se comprometeu fisicamente com a gente. Ele tomou forma, igual esse versículo diz, ele se fez semelhante aos homens. Ele foi achado na figura humana. Ele sendo Deus glorioso, né? Espírito, para poder pagar o nosso pecado, para estar qualificado para pagar o nosso pecado, ele teve que se esvaziar de tudo isso e se tornar um ser humano parecido com a gente,
carregando o nosso... Ele voltou para o céu glorificado, mas carregando a figura humana. Hoje nós temos no céu o Deus homem, o Deus que se tornou homem, parecido com a gente, né? Que tem todo o aspecto humano, ele carregou os nossos traços, a nossa aparência humana, e porque hoje ele está lá no céu e nós vamos ver tal qual ele é, nós o veremos. Todo aquele que crê nele vai ver ele do jeito que ele é. Eu acho isso daí fantástico, o fato da gente poder ver Jesus como ele é, né? Ele fala, tem um hino que a gente canta aqui, que eu acho que vocês devem cantar aí também, que fala: hei de ver meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Eu acho muito lindo esse hino, porque quer dizer o quê? Que nós vamos ver ele lá, vai ter as cicatrizes dele lá, né? A cicatriz é a coroa, aquilo que ele fez para resgatar o homem que ele tanto amou. Então, se Jesus se comprometeu corporalmente conosco para sempre, o fato dele carregar os traços humanos, a figura humana para o céu, significa que ele se comprometeu corporalmente, ficando parecido conosco, sendo um de nós, mesmo sendo Deus, mas sendo homem também. E será que não é o caso da gente consagrar tudo, todo o nosso ser, não só a alma e espírito, mas consagrar tudo que há em nós, nosso corpo, para a glória dele, para ser usado para a honra e glória dele, para ser apresentado de forma santa, agradável para ele, né? Vamos em frente. Quando estivermos com Jesus fisicamente, nosso relacionamento e o nosso amor continuarão a se desenvolver. Igual aquele versículo: conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Então é isso que Deus quer. Nós vamos ter tanta coisa lá no céu para perguntar, tanta coisa lá no céu para conhecer. Então, quando a gente estiver junto com Cristo fisicamente, né, com corpo, alma e espírito, né, a gente vai poder se comunicar com ele, porque nós vamos ter um corpo como o dele, e nós vamos ter uma eternidade para desenvolver esse relacionamento. O que eu quero deixar desse curso para vocês é que nós não podemos viver uma religiosidade vazia. Nós precisamos de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo, com o nosso Criador, com o nosso Salvador, Jesus, né? Ter a consciência que nós somos habitados por Jesus, pelo Espírito Santo, que nós podemos orar e Deus está aqui o tempo todo, 24 horas por dia, e que nós precisamos de ter esse relacionamento, não ir lá, só ir lá na igreja, voltar. Por isso que muitas pessoas faz aquilo que eu falei naquele versículo, né? E que muitos andaram no deserto, o versículo até fala, foram batizados na nuvem, no mar, quer dizer, esse caso de batizado aí significa, eles andaram, eles passaram pelo mar vermelho junto, eles andaram debaixo daquela nuvem, hora de fogo, hora nuvem de sombra que dava para eles. Eles comeram do mesmo maná, eles beberam da mesma rocha, mas nem todos foram aprovados por Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês, de tudo que a gente aprendeu até agora, é que nós não podemos deixar esfriar o nosso relacionamento com Deus, porque tem muita gente que cai pelo deserto dessa vida, deixa de servir a Cristo, desanima, só vive reclamando, não tem alegria na sua vida não que a gente não tenha tribulação, porque olha, todos que estão servindo a Cristo, olha, não é brincadeira não. Cada dia é uma novidade, cada dia é um negócio, uma aprovação, né?
Mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, mesmo que a gente tenha dificuldade, nós precisamos manter o nosso relacionamento, não viver uma vida de reclamação, de tristeza, de derrota, mas viver uma vida sabendo que nós queremos ser aprovados, nós queremos que Deus esteja feliz com a gente, nós queremos que Ele use tudo que nós temos, nosso ser por completo, para que lá na eternidade a gente possa conhecer Ele mais e continuar nesse relacionamento por inteiro com Ele. Vamos em frente, Daniel. Deus nos fala que o nosso corpo deve ser dado a Ele. Olha lá, assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que às vezes eu fico pensando que o fato da gente saber que nós somos salvos pela graça de Cristo, às vezes a gente é muito folgado, a gente acha assim, porque Deus, olha como que Deus sabe tudo sobre nós. Ele falou assim, olha, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Ele sabe que mesmo sendo salvos, aceitando a Cristo como Salvador, nós vamos pecar, né? Porque nós ainda temos as duas naturezas, carnal e a espiritual. Nós somos pecadores ainda, pecadores salvos pela graça de Cristo. Mas aqui está falando para não reinar, o pecado não pode reinar, porque quem reina sobre você faz de você servo dele. Então, Cristo, para ele pagar o nosso pecado, para ele libertar a gente do pecado, a gente tinha que trocar de senhor. Então, alguém tinha que comprar a gente do mercado de escravo do pecado para poder libertar a gente de lá. A gente estava lá preso no mercado do pecado, escravo do pecado. Cristo, o que ele fez? Ele nos resgatou do império das trevas, desse mercado de escravo do pecado, e transportou a gente para o reino do Filho do seu amor. E quando a gente agora nós estamos numa posição que a gente não tem nem noção. Se a gente começar a pensar a posição que Deus nos deu, é uma nova posição que a gente tem em Cristo. Ele tirou a gente de lá, que não valia nada, só que ninguém libertava a gente, é preço de morte. Aí ele pagou o preço e libertou a gente, né? Ele falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora ele está falando, não reina, o pecado não pode ser o seu dono de novo. Você pertence a Deus. Então, o teu corpo é de Deus. E é para você apresentar cada membro do seu corpo como vivo, mesmo que você já morreu para o pecado. Antes você era um vivo, mas você era morto espiritualmente. Quando você aceitou Cristo, você ficou vivo, morto. Você viveu para Deus e morreu para o mundo. Houve uma inversão. Então só que se você não se considerar morto para o pecado e vivo para Deus, mesmo assim, você vai continuar sendo uma pessoa que já aceitou Cristo, mas que não vive uma vida plena, vive uma vida de pecado, distante de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, né, vocês sabem que ele fala que ele deu o Egito em resgate do povo de Israel, porque o Egito foi tudo destruído para poder libertar esse povo. Deus não odia, Deus ama todos os povos. Mesmo que o Egito estava fora da vontade de Deus,
Deus tinha um plano para Israel, um pacto com Israel, então ele deu o Egito em troca do povo de Israel, destruindo o Egito para libertar o povo dele. Tirou aquele povo da escravidão do Egito. Então o povo saiu do Egito, mas quando eles estavam lá na frente, lá, eles queriam voltar para o Egito, né? Significa que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O Egito estava aqui no coração deles. E muitas vezes nós saímos do mercado do pecado, Cristo nos compra, tira de lá, mas o mundo sai, a gente sai do mundo, mas o mundo não sai do coração. Então a gente quer viver, né, colocando como muitas pessoas, eu sei que não é o caso de nenhum de vocês que estão aqui nessa aula, mas eu estou falando essas coisas que você pode usar isso daí para ensinar pessoas. Que nós não podemos sair do pecado e deixar o pecado dentro da gente, reinando em nosso corpo mortal. O nosso corpo é fraco. O próprio Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto a gente está aqui, nós temos que brigar, nossa carne vive brigando com o espírito. Porque o espírito, o apóstolo Paulo disse isso, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Esse é o pecado que habita em mim. Ele fala, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, se o apóstolo Paulo tinha esse tipo de problema, numa idade já avançada, que ele já tinha vivido tanto para Deus, você imagina, a gente também passa por isso. Mas o importante é o que está escrito aqui, não reine. Você vai pecar? Vai, todo mundo peca, né, com o nosso corpo, com a nossa mente, né? A gente, às vezes, desobedece a Deus, mas não pode reinar. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, confessa e deixa, e fala, Deus, esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo do Senhor aqui na terra. Usa ele para a glória do Senhor. Usa meus olhos para enxergar as pessoas que estão precisando, né? Precisando de mim. Usa a minha boca para falar do seu amor. Vai usando as minhas mãos para ajudar o meu próximo, meus pés para ir pregar o evangelho onde for necessário. E vai pedindo, consagra cada parte do seu corpo a Deus. Todas as áreas da sua vida. Você deve orar e falar, Deus, eu estou aqui, consagra minha mente, porque a mente é onde passa todos os nossos pensamentos, é onde o inimigo pode pôr dúvida na nossa cabeça, para a gente não crer em Jesus como deve, para a gente ter preguiça. É tanta coisa que passa na nossa mente, então consagra sua mente a Deus, consagra os seus ouvidos, faz igual o Jó, faz um pacto com os seus olhos, para você não ver coisa imoral, porque a internet está uma porcaria, você está vendo uma coisa, você pode estar vendo uma mensagem de Deus no YouTube, de repente aparece um negócio te chamando para você entrar em algum site estranho, alguma coisa assim, faz um pacto com seus olhos, eu não quero ver coisa imoral, eu não quero ver coisa que desagrada ao meu Deus, consagra o teu coração, consagra todos os seus membros, suas mãos, seus pés, e fala, tudo é teu, Senhor. Eu quero ser um com o Senhor no meu corpo, porque eu sei que um dia esse corpo, que hoje é mortal, é limitado, adoece, às vezes a gente não cansa e não consegue fazer aquilo que a gente queria para o Senhor, mas um dia nós vamos estar na glória e lá o nosso corpo vai ser igual ao corpo do Senhor, e nós vamos poder te ver pessoalmente. Faz essa oração hoje, depois que terminar essa aula, eu quero que vocês consagrem a Deus todas as áreas da sua vida, todos os membros do seu corpo, tá? Para que Deus possa estar santificando você, separando você, e que você esteja ali debaixo da vontade de Deus com o seu corpo, tá? Acho que tem mais. Deus quer que nossos corpos o agrade, sirva e honre
como sacrifício vivo. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, os nossos corpos em sacrifício vivo, porque ele já deu a vida dele morrendo na cruz. Agora o nosso sacrifício é vivo, é santo, é separado desse mundo e agradável a Deus. Esse é um culto inteligente, racional, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Quando a gente se apresenta. E quando você pode estar lá no culto da sua igreja e você está com preguiça em casa lá, assistindo uma live na arquibancada, não entra no campo para receber um visitante que agora já está liberado em todo lugar, eu acredito que aqui está liberado. As festas estão rolando solto, aqui eu estou deitada na minha cama, estou escutando a vizinhança fazer festa nas casas, som alto, tudo mais. Estão nem aí mais com a pandemia, né? Então aí eu fico triste porque eu vejo às vezes que os irmãos não voltam para a igreja, parece que é tudo desculpa que estão com medo, mas ninguém está com medo mais de nada. Não digo que não possa voltar essa pandemia, porque nós estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a tudo, mas nós precisamos de ser valentes, ser corajosos, né? E não ficar lá da arquibancada, vendo lá do nosso sofá as coisas acontecendo lá na igreja, mas a gente precisa ser o braço de Deus para abraçar um visitante que porventura apareça na nossa igreja para ouvir o evangelho, a igreja está vazia, né? Os irmãos estão tudo em casa na live. Isso daí é muito ruim, eu não sei se isso acontece onde vocês vão, mas aqui está acontecendo um pouco, sabe? Tem melhorado, sim, mas graças a Deus, mas ainda está fraco. Tem pessoas que até agora não voltaram para o culto, e para nós, para o ser humano, eles não têm que dar nenhuma satisfação. É mais com Deus mesmo, né? Então, o nosso corpo tem que ser apresentado a Deus. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. De passada, né? Se o Espírito de Deus controla a nossa mente, o Espírito controla a nossa mente, que é a nossa alma. Então controla também o nosso corpo. Então, agradar a Deus com os nossos corpos é adoração de alto padrão, de mais alto nível. Olha só, o Espírito controla a mente. E a mente controla o corpo, não é assim? É o cérebro que controla nossas gestos, tudo é controlado pelo cérebro. Se tem uma morte cerebral, não funciona mais o corpo. Então, se Deus controla a nossa mente, né? O Espírito controla de Deus controla a nossa mente controlar o nosso corpo, então agradar a Deus com o nosso corpo é uma adoração de mais alto padrão. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, você não é mais seu. Você pode ter pessoas que é crente, que já aceitaram Cristo, você vai dar um conselho, porque está fazendo alguma coisa, né, que não deve, ou bebendo alguma coisa, aí o corpo é meu, a vida é minha, nada. Ou a pessoa realmente não pertence a Cristo, não aceitou Cristo mesmo, porque a Bíblia fala que nós não somos mais nossos. Não sou meu por Cristo salvo, né? Por quê? Porque não custou nada para nós, mas custou para Cristo. Nós fomos comprados por bom preço, né? Nós não fomos comprados por R$ 1,99, por 10 anos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Então, nós não somos mais nossos. O dia que nós aceitamos Cristo, se isso foi verdadeiro, nós pertencemos àquele que comprou nós, do mercado do pecado, mercado do escravo do pecado, e transportou a gente para o reino de Jesus Cristo. Então, nós não somos mais nossos. Tem mais algum, Daniel? Olha lá. Isso aqui, gente, é o que uma pessoa pode fazer. Vocês estão vendo essa moça bonita aqui, a primeira imagem? Isso aqui do lado é a última imagem dela. É o que ela fez com o corpo dela.
esse outro moço, do outro lado, é o que ele fez. O terceiro, o quarto. Então, liberdade para fazer essas coisas você tem, né? Todas as pessoas têm liberdade. Mas por que fazer isso? Glorificar as trevas, destruindo o corpo que Deus criou, né? Eu não entendo, há tanta polêmica em cima disso nas igrejas, tatuagem, isso, aquilo. Não é questão de pode, não pode, mas é questão de devo ou não devo. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo convém. Isso aí agradaria a Deus, isso aí é uma coisa que faz lembrar o quê? Pessoas cheias de chifre, coisa mais horrível do mundo, né? Então, nós precisamos de usar o nosso corpo para a glória de Deus. Tira esse negócio daí, Daniel, que já está me dando medo. Então, devemos ter cuidado de como usamos e cuidando do nosso corpo com relação à comida. Eu tenho esse probleminha, porque eu gosto muito de comer. Depois do Covid, eu fiquei com problema de glicose alta, teve umas sequelas, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu como. Por quê? Porque Deus quer que eu tenha saúde. Se eu estou doente, eu não posso estar aqui ensinando vocês, não posso ir para a igreja, e, enfim, fazer meus ministérios. Então, Deus quer que você saiba o que você come, para você não adoecer. Se uma coisa causa alergia, você foge daquilo lá. Eu conheço pessoas que têm alergia de determinadas coisas, mas elas não abrem mão. Tem pessoas que, olha, tem criança com problema na casa e elas têm alergia de algumas coisas que está dentro de casa, elas não abrem mão daquilo, ou elas não abrem mão de comer aquela comida que está fazendo mal e está prejudicando o seu corpo. Bebida, né? Não acredito que não é o caso de nenhum aqui, mas tem pessoas que já aceitaram Cristo e não conseguem se livrar de alguns vícios, né? Ficar bebendo, usando substâncias como cigarro e drogas e essas coisas. E atividade, tem pessoa que é viciada por atividade física, né? A atividade física é ótima, a gente precisa fazer, inclusive, para poder ter mais saúde. Só que quando você tem pessoas que são viciadas em atividade de maneira que ela acaba lesionando seus corpos, então Deus quer que você tenha bom senso e cuida do corpo para que ele possa ter saúde para servir a Cristo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Isso aí para Deus não tem importância nenhuma. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, nesses versículos, nesse estudo de hoje, a gente viu que Deus se importa com o nosso corpo. Ele quer, porque esse corpo aqui é como ele vai ser manifestado aqui entre os homens. Então, por isso que o nosso corpo não pode ser maltratado e a gente não pode apresentar o nosso corpo a Deus tudo escangalhado, porque a gente não consegue dominar os nossos desejos de comer demais, de beber demais, de fazer coisas que não deve. Então, acho que ficou claro, espero que vocês tenham entendido, né? Deus quer que a gente seja um com Ele em corpo. Primeiro, cuidado com o nosso corpo. Esse corpo aqui, esse corpo aí que vocês olham para suas mãos, olha no espelho depois que você sair daqui, agradece a Deus porque Ele te fez de uma forma incrível e maravilhosa. Ele fez os seus olhos, ele preparou todo o seu jeito de ser, né? Ele quis que você fosse dessa forma. Então, agradece a Ele, porque você tem esse corpo, que você trabalha, que você pode ter seus filhos, quem tem filhos aqui, que você pode fazer tantas coisas através do seu corpo. Ora hoje, consagra a Deus seus membros e agradece a Deus pelo seu corpo, pedindo saúde para cada um de nós,
Deus quer ser um com a gente em corpo, pessoalmente, corpo aqui, e depois, a próxima aula, nós vamos aprender sobre a igreja, que é o corpo dele aqui na Terra. Então, primeiro a gente é um com ele, com o nosso corpo, depois a gente une esse corpo ao corpo dele aqui na Terra, que é a igreja. Ok, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Comentar? Eu gosto quando vocês falam. Aline? Aline anda tão quieta ultimamente, Aline, não fala nada. Tô dando espaço pro resto da turma falar, porque eu falo demais. Não, você não está falando nada. Eu acho que você deixou de ser sanguínea, Aline. O que está acontecendo? Ah, tô me transformando um pouco, tô muito Não. sanguínea, era muito sanguínea. Não, tem que ser. Você vai continuar sanguíneo, tem que usar o seu lado bom sanguíneo. Fala aí. Não, amei a aula, viu, Sônia? Muito aprendizado pra gente. Colocar em prática muitas coisas. É isso aí. Irmão Aurelino, tá quietinho também. Estudo, aprendemos bastante. As pessoas hoje, principalmente da cruz, é comum as pessoas, a gente falar para eles quando vendo nada, principalmente os crentes, sabe? Aqui, tá igual aí mesmo, na cidade da irmã. Os irmãos, por causa da pandemia, sumiram, né? Alguns voltaram, outros ainda continuam. E aqueles que estão no pecado, a gente fala com eles, eles falam assim, o que importa para Deus é o Espírito, entendeu? O meu corpo, ele fala assim, dono do meu corpo. Mas é interessante que a irmã deixou bem claro, né? Deus. Fala lá em 1 Coríntios 5, 10 ao 13, que o nosso corpo não é para a devassidão, mas para a habitação do Senhor, né? Isso mesmo. Amém. É isso mesmo, irmão. Muito bom. Muito boa aplicação. A Sol. Oi, Sônia. Como a Bíblia diz, né, que no final dos tempos o amor se esfriaria, né? E só vai ficar mesmo assim quem tá em Cristo mesmo, né? Igual você falou no início, esses que não, talvez não ficaram, talvez é porque também já não estava em Cristo mesmo, só Não tava o estava. corpo lá, né? É verdade. Não Não estava tava por o espírito. inteiro. Não estava Não, por inteiro, né? era só religiosidade, né? Não era relacionamento, né? Então, Não. temos que pedir a Deus que aqueles que são, que têm o Espírito de Deus, mas estão acomodados, que eles saiam do comodismo e voltem a servir a Cristo, né? Cassinha? Ótima aula, Sônia. Eu sempre falo com as minhas filhas sobre isso, sobre o nosso corpo, né? Que a gente deve se cuidar, né? E se comportar de acordo com o que Deus quer. Porque ele não gosta de ir para. Não ia gostar da gente estar em algum lugar e estar desagradando a ele. Porque nós estamos levando o Espírito Santo junto. Então Deus está junto naquele lugar, né? Então eu sempre Isso. falo, tem que evitar lugares errados, porque a gente está indo lá, a gente está levando Deus junto, tá? O Espírito de Deus junto. A gente Isso tem que mesmo. evitar. Mas é muito boa a aula, viu? Muito bom. Daniel, quer falar alguma coisa? Daniel sempre tão quieto. Eu também tenho que falar, né? Muito boa aula também, né? Já assisti várias vezes essa aula e toda aula que a gente assiste, a gente sempre aprende alguma coisa a mais, né? Em todo curso que a gente faz, né? E aproveitar o momento de lembrar aí dos irmãos cobrar das tarefas, tá? Eu sei que é importante, né? Tá fazendo, quem tem um livrinho, tá estudando ali também, tá? Para tá fazendo as tarefas lá, né? A gente quer dar um diploma, né? Um certificado de curso, quer mandar para vocês terem. Vocês participou com a gente durante esse tempo, né? Dessas aulas, né? Então, quem puder ir fazendo as tarefas, já vai adiantando, né? A gente já está na etapa final aí. Todo mundo tem o livrinho, baixou o livrinho tá lá no grupo. Vocês têm? Todo mundo baixou?
Sim. Uhum. Então tá, aí vocês vão fazendo as tarefas. É tão fácil que a resposta está no final do livro, tá? Então não deixa de fazer, não, mesmo que vocês olharem a resposta aqui, eu quero que É para vocês entregar, façam. Sônia. Hã? Para entregar na última aula. Já vou entregar para ele. Ó, a resposta está na última aula, no última folha. Vai lá, faz, porque quando vocês fazem, vocês vão relembrando, reaprendendo. Manda para o Daniel para a gente mandar um certificado de lembrança para vocês desses momentos que a gente passou junto. Quando tiver aula de novo, mais para frente, quiser fazer de novo, pode fazer, tá? E vocês pode também, onde vocês estão aí, se o pastor de vocês permite que vocês dê essa matéria, vocês ensinem também, ensina na casa de vocês, porque é muito bom. Isso aqui tem uma parte que é evangelismo, tem outra parte que é discipulado, é muito bom, tá bom? Esse estudo aqui, eu e o Daniel, nós somos apaixonados por essa matéria, né, Daniel? E nem sei quantas vezes eu e o Daniel já ensinamos aqui em presencial e agora online, mas tem sido uma grande bênção ter vocês com a gente, tá bom? Deus abençoe Sol, Deus dê uma boa noite de sono para você, por irmão Aurelino, uma boa noite, Deus abençoe a Aline, Graças a Deus Deus. abençoe Cassinha, Deus abençoe Daniel, boa noite para todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite, Sônia. Deus abençoe pela aula. Amém. Deus